Olá, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Dom Alberto. Bom dia. Meu nome é Maurício Marques Canto Júnior. Eu sou professor de Direito, bacharel e mestre formado pela Universidade Federal do Paraná. Tenho atuação dentro da academia, principalmente nas disciplinas de Teoria da Argumentação Jurídica, Trabalho de Curso, Produção Científica e Iniciação Científica Fundamental. Ou seja, eu tenho uma atividade voltada na compreensão científica do direito. O que especificamente é o direito? Como o direito funciona? Como o direito trabalha? Como o direito efetivamente atua perante a nossa realidade social? Para realizar tal intento, uma das disciplinas mais importantes, fundamentais do próprio direito, é a teoria da argumentação jurídica. Ou seja, como que nós podemos compreender o fenômeno jurídico, por isso é uma teoria jurídica, e como nós podemos atuar perante esse fenômeno jurídico, por isso a argumentação. A argumentação vai significar exatamente isso. Como nós podemos interpretar o direito, como nós devemos compreender o direito e como nós podemos atuar perante este fenômeno complexo que determina esta relação de comportamento entre indivíduos. Para realizar tal intento, nós teremos esse pequeno curso de 1h30 de duração, dividido em 3 partes de meia hora. Nesse pequeno curso, nós iremos tratar sobre o que é o direito, como você pode atuar perante o direito e no final realizaremos atividades práticas para que possamos demonstrar justamente a capacidade do ser humano, a capacidade do indivíduo em conseguir atuar cientificamente perante o direito e realizar atos que tenham eficácia, que tenham eficiência e que possam efetivamente transformar a sua atuação perante o fenômeno jurídico. Nós começaremos esse curso tratando da teoria pura do direito, trataremos um pouquinho da teoria da norma, falaremos da teoria do ordenamento, depois trataremos da teoria tridimensional do direito e concluiremos com o neoconstitucionalismo. Quando falarmos de neoconstitucionalismo, nós iremos tratar após de a interpretação do direito, quais são os meios de interpretação, quais são as formas de compreensão do direito e por que essas interpretações do direito são tão importantes na sua atuação. Se nós paramos para pensar um pouco, o que é efetivamente o direito? O direito é a Constituição? O direito é esse conjunto de normas? Ou o direito é um objeto um pouco mais complexo, que não existe objetivamente na realidade, mas ele existe enquanto um conjunto de ideias, um conjunto de noções que vários indivíduos compartilham entre si? Ou seja, o direito não é simplesmente a norma ou o direito posto, mas o direito é um complexo muito mais profundo e muito mais complicado do que meramente um conjunto de regras, um conjunto de normas. Mas a primeira compreensão do direito veio justamente enquanto um conjunto de normas. A teoria pura do direito de Hans Kelsen nos trouxe exatamente isso. Nos trouxe o que é esse direito, independentemente de qual período esse direito existiu. Então, o direito romano, o direito grego, o direito na Idade Média, o direito eclesiástico, não importa o período que esse direito tenha ocorrido, o que dentro desses fenômenos eles têm em comum, ou seja, o que efetivamente, estruturalmente e fundamentalmente existe no direito. A teoria pura do direito nos traz exatamente isso. Ele elimina qualquer aspecto psicológico, qualquer aspecto antropológico, qualquer aspecto meramente histórico ou qualquer aspecto meramente sociológico em relação ao que seja o direito. Como ele realiza isso? Hans Kelsen nos traz a compreensão de que o direito é norma. Mas como assim o direito é norma? O direito é a capacidade da determinação de um comportamento humano. O direito é a capacidade que nós temos de fazermos com que uma pessoa tenha que agir de uma determinada maneira, ou uma pessoa tenha que não agir de uma determinada maneira, ou que ela possa se comportar de uma outra forma. Como assim? Por exemplo, se você vê o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal fala de matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Se nós pararmos para melhor ler esse artigo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, o que esta lei está dizendo? Já lembrando, lei vem do processo legislativo, vem do poder legislativo. O que é poder legislativo? É o poder de legislar. Legislar é tornar legível. Tornar legível é tornar compreensível. Ser feito de uma maneira que ele possa ser compreendido. Como assim? Matar alguém
Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém em pena de 6 a 20 anos. O que esta lei está nos dizendo? Essa lei está nos dizendo, não mate. É proibido matar. Se você matar alguém, você vai receber uma punição, vai receber uma pena que vai durar de 6 a 20 anos de reclusão. Ou seja, o direito é esse conjunto de normas que determina o comportamento humano. E esse conjunto de normas, ele está de alguma maneira hierarquizado. Há normas mais importantes e há normas menos importantes. E uma norma fundamenta a norma seguinte. Qual é o nosso grupo fundamental de normas? Seriam as normas constitucionais. Por que uma norma constitucional? Porque ela efetivamente constitui o direito. Ou seja, o direito numa determinada população, em um determinado espaço, é constituído pela própria Constituição. A Constituição Federal é exatamente isso. É a formação do Estado, é a formação desse complexo de relações de poder, esse complexo de relações de direitos e deveres que possibilitam a própria coexistência humana. Então a Constituição Federal seria o âmbito mais importante do direito. E a Constituição Federal vai determinar todas as normas que lhe sejam inferiores, ou seja, todas as leis delegadas, decreto-lei, lei complementar, lei ordinária, regulamentos, resoluções, portarias, todo o conjunto normativo que informa o direito deve obedecer aos ditames da Constituição. Mas qual seria o fundamento da Constituição? Se o direito é norma, algo tem que fundamentar essa norma. O que vai fundamentar a existência do próprio direito? Então Hans Kelsen nos trouxe uma técnica interpretativa, uma técnica cognitiva, uma técnica de ideias que seria a norma hipotética fundamental. O que seria a norma hipotética fundamental? A norma hipotética fundamental é justamente a capacidade de uma norma fundamentar toda a estrutura do direito. Ou seja, a Constituição, ela existe porque ela traz um fundamento de existência. Ela traz um fundamento de possibilidade de determinar o comportamento humano. Qual seria esse fundamento? A norma hipotética fundamental. É uma norma hipotética porque ela, enquanto norma, não existe. Ela não é uma determinação de comportamento. Mas ela fundamenta todas as outras determinações de comportamentos. Ela fundamenta qual é a estrutura que se vai ter do Estado, ela fundamenta quais são os direitos fundamentais, ela fundamenta a própria existência do Estado, que só se mantém para a proteção dos indivíduos perante o direito, para que o direito possa permitir que os indivíduos tenham seus direitos fundamentais garantidos. E o que corresponde à norma hipotética fundamental? A norma hipotética fundamental é o poder constituinte originário. Vocês vão lembrar, nas primeiras disciplinas de direito, nós estudamos o poder constituinte originário, ou seja, como os indivíduos politicamente se reúnem em grupos para determinar direitos e deveres. Por exemplo, imaginem que vocês vão fundar uma comissão de formatura. Nesta comissão de formatura, imaginem que vocês vão determinar que cada indivíduo pague R$1.000 por mês para fazer uma formatura. Vocês vão fazer uma formatura no Havaí. Essa é uma formatura bem boa, me convidem, por favor, eu vou gostar muito dela. E vocês vão determinar que todos os alunos desta comissão de formatura tenham que pagar R$1.000 por mês. E vocês vão determinar que, além de pagar esse preço, eles terão que formar um presidente e um tesoureiro. O presidente não vai precisar pagar nada e o tesoureiro vai precisar pagar apenas a metade. Eu estou citando apenas como exemplo para entender o que? A organização social é realizada por meio da política. Ou seja, os indivíduos se agrupam, os indivíduos têm interesses em comum, os indivíduos têm principalmente valores em comum, e em função desses interesses, desses valores, eles determinam algumas regras. Então, no caso da comissão de formatura, vocês vão determinar a regra do valor da mensalidade, vão determinar a regra de quando vai ser realizada a formatura, onde ela vai ser realizada, qual vai ser a empresa que vai tirar foto, qual vai ser a banda que vai tocar. Ou seja, vocês vão determinar os direitos e deveres existentes das pessoas que estão naquela comissão de formatura, das pessoas que irão participar daquela formatura.
Mutatis mutandis, ou seja, apenas como analogia, apenas como exemplo, é isso que ocorre com a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma organização política que vai gerar a determinação de direitos e deveres. A teoria pura do direito nos explica isso. A origem do direito é política, mas o direito nunca vai se conformar meramente à política. O direito é algo superior, o direito não visa atender apenas os interesses imediatos de determinados grupos ou de determinadas pessoas que tenham mais poder do que outras. O direito, ele busca a realização de certos valores. O direito busca a realização de certas intenções sociais. Por exemplo, se você olhar na stf.jus.br, ou seja, no site do Supremo Tribunal Federal, existe uma página que fala a Constituição e o Supremo. Nessa página está a Constituição Federal, é apresentada a Constituição Federal e são mostradas várias decisões que se fundamentam na própria Constituição. Vejam isso. Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição e que devem servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das normas constitucionais. Veja, devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição. E esses valores servem de orientação para a correta interpretação e aplicação de normas. A partir daqui a gente já começa a entender. A compreensão dos valores é fundamental para a argumentação jurídica, porque os valores são justamente os elementos que servem de orientação para a correta interpretação e aplicação das normas constitucionais. E o que seriam esses valores? Qual seria o significado de um valor? Neste curso, que nós não temos muito tempo, vamos compreender apenas valor como sendo algo desejável, algo bom, algo que nós gostaríamos que existisse. Então, os principais valores de uma Constituição, os principais valores do direito, sempre foram e sempre serão paz, ordem e justiça. Atualmente, na nossa modernidade ou pós-modernidade, modernidade tardia, é considerado muito importante o valor da dignidade da pessoa humana. Mas os valores fundamentais sempre compreendidos no direito foram paz, ordem e justiça. Paz significa que na sociedade nós sempre teremos problemas. Você sempre vai querer alguma coisa que não é exatamente aquilo que vai ser oferecido a você. Então, por exemplo, você quer terminar a tua faculdade em 3 anos. O Ministério da Educação não vai permitir isso. O Ministério da Educação coloca uma quantidade mínima de horas que você tem que estudar, uma quantidade de disciplinas que você tem que passar, para que após isso seja reconhecido o diploma que lhe vai ser outorgado, o diploma que você vai receber. Se você quiser comprar uma coxinha na cantina, você não pode simplesmente chegar lá na cantina, pegar a coxinha e sair. Você tem que pagar antes, você tem que comprar a ficha antes. Ou seja, você sempre vai ter esta determinação de quais são os modos de se comportar perante a sociedade para você realizar as ações que você deseja. Isso é um princípio de paz. Ou seja, se você tiver alguma espécie de problema, você não vai exatamente resolver tudo na base da força. Você vai resolver tudo de uma maneira justa, de uma maneira ordenada. Por isso que paz, ordem e justiça são os valores supremos de qualquer Constituição, porque são os valores supremos do direito. Todo direito deve ser compreendido como um meio de buscarmos a paz, ou seja, resolvermos as nossas crises sem brigas, sem agressões, sem violência, busca da ordem, ou seja, a compreensão que há uma ordem social, que há pessoas vivendo dentro dessa sociedade e que cada indivíduo deve compreender até onde ele possa realizar a sua atuação, e principalmente de justiça, ou seja, os valores mais caros dessa sociedade devem ser atendidos. Você não deve simplesmente fazer um direito que seja injusto. Por exemplo, o direito nazista. O direito nazista, na visão da teoria pura do direito, ela poderia até ser considerada um direito, porque ela tinha uma norma hipotética fundamental, havia o poder constituinte originário e ela estava determinando direitos e obrigações. Mas a gente não pode ter simplesmente uma visão tão pura, mecânica e tão vazia do próprio direito. O direito é um fenômeno maior, mais complexo do que apenas a teoria pura.
Mas a teoria pura do direito já nos traz bastante informação. Ela já nos faz compreender que a existência do direito tem uma origem política. Mas o direito nos resume meramente à política. A política é o primeiro meio, é o primeiro modo de fazer com que as pessoas se compreendam enquanto indivíduos, se compreendam enquanto relações, para a partir dessa compreensão eles possam determinar quais são os direitos e deveres de cada cidadão. Então, a teoria pura do direito nos traz exatamente isso. Nós temos uma visão do direito, que o direito é a norma, o direito tem uma estrutura hierárquica, a principal estrutura hierárquica no direito é a Constituição, constitui o próprio Estado, constitui o próprio direito, e o fundamento da Constituição seria essa norma hipotética fundamental. E a norma hipotética fundamental seria o poder constituinte originário, ou seja, a origem do direito é uma origem política, mas o direito nunca vai se resumir meramente à política. Por quê? Porque o direito existe para preservar valores, o direito existe para preservar a paz, a ordem, a justiça e a dignidade da pessoa humana. Compreendido esta pequena parcela do que seria a teoria pura do direito, o segundo passo seria saber o que é a norma, ou seja, qual é a teoria da norma, o que significa a existência de uma norma. Quando nós falamos de norma, a primeira questão que nós devemos ver é o seguinte: norma, até eufonicamente, ou seja, ela é parecida com a palavra normal. Então, sempre quando a gente ouve a palavra norma, seria bacana lembrar de normal. O que seria o normal? Ou seja, qual é o comportamento normal? Qual é o comportamento esperado numa determinada realidade? Por exemplo, no exemplo da compra de um determinado bem. Você vai lá e vai comprar uma coxinha na cantina. Qual é o comportamento normal? O comportamento normal é você pega a ficha ou paga direto no caixa, de alguma maneira você paga pelo produto e o produto lhe é entregue. Então, qual seria a norma numa relação de compra e venda? A norma numa relação de compra e venda seria: você paga pelo produto e tem direito a receber esse produto. Isto seria a norma. A norma é o comportamento normal, aquele comportamento que é esperado pelos indivíduos, que nós esperamos que eles façam, que nós desejamos que eles façam. É aquele comportamento que preserva a paz, é o comportamento que preserva a ordem, é o comportamento que preserva a justiça. É o comportamento que preserva a dignidade da pessoa humana. E o que significa exatamente a norma? Bom, a norma é sempre a busca de um valor. A norma é a busca de algo que nós desejamos ser bom, algo que nós queremos que seja bom. Ou seja, a norma é sempre a busca de um valor. A norma é um comportamento. É um comportamento no qual você deve realizar um ato, deve não realizar um ato, ou pode realizar um determinado comportamento. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O que significa essa norma? A lei é clara. Lei vem de legislativo. Legislar significa tornar legível. Tornar legível é aquilo que pode ser lido. O que pode ser lido? As palavras são lidas. Dessas palavras nós devemos extrair um conceito, que é justamente o que nós iremos trabalhar: a interpretação do direito, a hermenêutica do direito, a heurística de signos desse direito, ou seja, como nós podemos compreender esse direito e como nós sabemos o que esse direito significa perante a população e principalmente perante os operadores jurídicos. E ao compreendermos esse direito, como nós podemos argumentar perante esse direito, como nós podemos explicar o significado desse direito e fazer com que o juiz concorde com você, ou que você, sendo juiz, com que as partes concordem com você, com que nós tenhamos decisões que busquem a ordem, a justiça, a paz e a dignidade da pessoa humana. Então vejam o caso do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, é uma norma que está dizendo que o normal é um indivíduo não matar. Então, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, significa não mate. Isto é uma norma. Uma norma é a determinação de um comportamento. Um comportamento proibido, não mate, ou um comportamento permitido. Você compra um bem, você tem direito a receber aquele bem, ou um comportamento obrigatório, pagamento de impostos.
Você deve pagar aqueles impostos, senão você receberá determinadas sanções. E o que seria exatamente esta sanção? A sanção é a consequência jurídica da norma. A sanção normalmente é vista no seu aspecto negativo. O indivíduo matou alguém, ele vai receber uma sanção, uma punição. Mas nós, enquanto juristas, enquanto conhecedores do direito, não podemos ver a sanção apenas no seu aspecto negativo. Existe a sanção positiva. Sanção era meramente a consequência da aplicação desse direito. Ou seja, se você pagou por um bem foi colocado em oferta, ou seja, foi ofertado por um determinado valor. Você aceitou aquele valor, você pagou o preço. Você adquire o direito de receber aquele bem. Esse é o comportamento normal. Você tirou a tua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, você vai ter o direito de dirigir. Ou seja, são esses os comportamentos normais, os comportamentos esperados dentro de uma sociedade. São essas as normas da nossa sociedade. Por isso que o direito normalmente é visto de uma maneira muito, eu diria, muito conservadora. Porque o direito normalmente é visto como uma força social que existe para preservar determinados valores. Então ela essencialmente é conservadora. Isso significa que o direito é retrógrado? De maneira alguma. O direito, como a gente acabou de ver, ele tem a sua origem política. Então o direito visa atender os anseios da sociedade. Se visa atender os anseios da sociedade, se politicamente, culturalmente falando, as pessoas tiverem um desejo de novos direitos, elas terão os seus meios de pressão social para fazer surgir novas leis para poder existir novos direitos. Então, compreendida a teoria pura do direito, o direito como um conjunto de normas escalonado, hierárquico, no qual nós temos uma norma mais importante, que é a Constituição, no qual todas as outras normas derivam, e esta Constituição é fundamentada pela norma hipotética fundamental, que é na verdade o poder constituinte originário, nós compreendemos a origem do direito à política e não se resume em mera política, porque afinal o direito existe para a preservação de determinados valores, como o próprio Supremo Tribunal Federal nos afirma isso. Então essa é uma parte muito importante. Toda a teoria que nós estamos apresentando aqui não é apenas um conjunto de ideias nos quais devemos lembrar delas para uma eventual prova, para um eventual trabalho. Todas as teorias que nós iremos tratar existem para melhor explicar um determinado fenômeno, para melhor explicar um determinado conceito. Então, só estamos falando de teoria pura do direito porque ela nos permite compreender o direito enquanto norma e o direito tendo a sua fonte, a sua origem na política. Sendo o direito norma, o direito, o comportamento normal, o comportamento esperado, como que nós determinamos esse comportamento? Humberto Ávila coloca uma compreensão um pouco diferente, mas para nós, enquanto um conceito instrumental, é muito útil pensar a norma está dividida entre regra e princípio. O que seria uma regra? Quando falarem a palavra regra, lembrem sempre de régua. Então, o que seria uma regra? Regra seria uma régua. Seria quando você tem liquidez do seu direito ou liquidez do seu dever. Quando você tem uma compreensão mais rápida e mais direta de qual é o seu dever ou de qual é o seu direito. Então, a regra do proporcionalidade. Se você matou um indivíduo, você vai ter um determinado tipo de pena. Se você matou vários indivíduos, você vai ter uma pena proporcional a essas ações. Ou seja, você sabe quase que imediatamente que você deve ter uma relação, não necessariamente algébrica, você deve ter uma relação de proporção entre a quantidade de atos que você cometeu e a quantidade de punições que você vai receber. E nós temos princípios. O que seria um princípio? Um princípio, a maneira mais tranquila de compreender um princípio é um valor. Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio, a justiça é um princípio, ou seja, são elementos existentes na cultura, elementos na sociedade que fazem com que você deseje aquele determinado comportamento, que fazem com que você deseje aquele determinado valor, aquele determinado objeto. O valor será sempre algo que você deseja, algo que você quer que exista. E todos nós desejamos que o comportamento das pessoas seja o comportamento normal.
mesmo que ele não seja normal o tempo inteiro. Ninguém exige que todo mundo funcione como um robô, nunca será essa a intenção, mas há certos comportamentos esperados. Você está sentado agora em uma cadeira, você acha que é normal o teu colega do teu lado não pegar a caneta e tentar furar o teu olho. Ou alguém não espera isso, fala, não, tranquilo, pode... Não, nós temos uma expectativa de comportamentos normais, nós temos uma vontade, um desejo de que as pessoas tenham um certo limite de comportamento e não atuem de determinadas maneiras. Então a teoria pura do direito nos faz compreender qual seria a estrutura básica do direito. A teoria da norma nos faz compreender como é determinado o comportamento de cada indivíduo. Mas nós sabemos, pela própria teoria pura, que não existe uma norma apenas. O direito é um conjunto, é um complexo de normas. Se é um complexo de normas, significa que o direito tem várias obrigações e vários deveres diferentes. E esse conjunto de normas, ele está de uma certa maneira ordenado. Por isso que a teoria do ordenamento tem uma determinada ordem na existência desses direitos. Ele não é absolutamente caótico, de maneira alguma. Em relação à teoria do ordenamento, nós devemos compreender o quê? O direito é um conjunto de normas. É um conjunto de normas que tem uma determinada ordem, que tem uma determinada maneira correta de ser. O direito não é um conjunto caótico de obrigações, onde o indivíduo possa fazer algo e logo depois aquele próprio comportamento seja proibido. Então a teoria do ordenamento nos traz a compreensão de que existe um direito. Esse direito ele é completo e esse direito deve ser coerente. A coerência do direito é uma necessidade existencial, é uma necessidade ontológica. Como assim? Imagine esse determinado exemplo. Você tem um cachorro e você joga um osso para o cachorro, ele pega o osso, volta e faz um carinho. Daí você pega o mesmo osso, joga de novo, o cachorro vai lá, volta e faz um carinho. Você joga de novo o osso, quando o cachorro vier, você vai lá e bate no cachorro. Dá um chute no cachorro. Quando você pegar o osso de novo e for jogar, o que o cachorro vai fazer? O cachorro vai ficar olhando para o lado e ele não vai saber o que fazer. Por quê? Porque ele não vai saber qual é o comportamento esperado. Se não houver uma determinada ordem, se não houver a compreensão do que é o comportamento normal, as pessoas não vão saber como agir. Elas não vão compreender qual é o comportamento esperado de um determinado indivíduo. Então a teoria do ordenamento nos traz exatamente isso. Nós temos um conjunto de normas, mas esse conjunto de normas, ele é coeso, ele é coerente, ele é ordenado. Ele não é um conjunto caótico. E quando há antinomias, ou seja, quando uma norma trata de um assunto e uma outra norma trata daquele mesmo assunto de uma maneira diferente. Por exemplo, a Lei Maria da Penha surgiu como uma resposta do legislador em relação a um problema muito grave que era a violência contra as mulheres, que os homens estavam realizando atos de violência contra as mulheres e iriam no juizado de pequenas causas, no atualmente chamado juizados especiais, pagavam uma cesta básica e não teriam mais nenhum problema de ordem criminal. A Maria da Penha sofreu abusos constantes do seu marido. O marido foi beneficiado sempre pela lei de juizado especial, foi beneficiado pela lei do juizado especial, e com isso ela quase chegou a morrer. Ela entrou com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e esta corte compreendeu que o Brasil não estava defendendo as suas próprias mulheres, que o Brasil precisava criar uma lei para proteger as suas mulheres. O Brasil fez às pressas, não refletindo muito, a lei Maria da Penha. Quando realizou essa lei dizia explicitamente: é uma lei destinada a coibir a violência contra a mulher. Mas o seguinte, não é possível existir violência contra o homem também? Então, quando a lei surgiu, a primeira dúvida que surgiu foi a seguinte: essa é uma lei que existe exclusivamente para as mulheres, ou seja, um homem que sofra alguma espécie de abuso psicológico, ou abuso físico, ou abuso emocional de uma outra mulher, ou de alguma outra relação doméstica, uma relação que ocorre dentro de uma casa, ele não deve ser protegido por essa lei? No início as pessoas consideravam que não, que a Lei Maria da Penha existia exclusivamente para a proteção das mulheres. Com o passar do tempo, a compreensão do próprio direito, a compreensão do direito enquanto sistema, do direito enquanto ordenamento, nos permitiu compreender que
A Lei Maria da Penha não pode ser aplicada exclusivamente às mulheres, porque ela visa proteger quem? O indivíduo, a pessoa. Visa proteger a dignidade da pessoa humana e não apenas a mulher. Então a teoria do ordenamento nos faz compreender isso. Nós temos um conjunto de normas, nós temos um conjunto de regras, um conjunto de princípios e que na produção legislativa, nós sabemos quem são nossos legisladores, não precisamos entrar nesse assunto agora, eles podem escrever leis que não estejam de acordo com as intenções originárias do próprio direito, com a preservação da paz, da ordem, da justiça e da dignidade da pessoa humana. Então cabe ao jurista, cabe ao profissional do direito, justamente o quê? Interpretar esta lei, dizer o que esta lei significa dentro de um conjunto. Significa retirar as antinomias que existam dentro desse próprio ordenamento. Nós temos critérios da especificidade. Então, uma lei que trata especificamente de um assunto é uma lei muito mais relevante do que uma lei que trata de um âmbito geral. Nós temos o aspecto da temporalidade, ou seja, uma lei mais nova vai derrogar uma lei anterior. Pode até revogar, inclusive. Mas o que significa isso? O direito está evoluindo. Se surgir uma lei agora, significa que esta lei vai melhor atender aos anseios da população naquele determinado momento. Por quê? Lembrem-se, o direito tem uma origem política. O direito não se resume à política de maneira alguma, mas ele tem essa fonte política. O poder constituinte originário, a nossa norma hipotética fundamental é justamente esta coesão social que nos é permitido para a formação do direito. E além da especialidade, da especificidade, da especialidade e da temporalidade, nós temos o princípio da hierarquia. Então nós temos leis de maior relevância hierárquica e leis de menor relevância hierárquica. Atualmente está muito dividido em Constituição e leis infraconstitucionais. Mas o importante é o seguinte, o direito deve encontrar meios para que ele seja coerente, para que ele seja íntegro, para que ele seja coeso. Se não houver esta integridade, se não houver esta coesão, o direito não vai conseguir determinar o comportamento normal, não vai conseguir dizer qual é o comportamento esperado de um determinado indivíduo. Então, se nós compreendemos a teoria pura do direito, o direito enquanto um conjunto de normas hierarquizado, na qual nós temos uma norma mais importante e outras normas que derivam dessa norma fundamental, e nós temos a norma hipotética fundamental, que é a norma que dá coerência a todo o sistema, e esta norma hipotética fundamental é justamente o poder constituinte originário, nós compreendemos a origem do direito é política, mas o direito nunca vai se resumir à política. O direito supera em muito as paixões cotidianas. O direito, de uma certa maneira, vai ser interpretado em função do quê? Em função dos valores fundamentais, em função da ordem, em função da justiça, em função da paz e principalmente em função da dignidade da pessoa humana. Um outro valor que está muito em voga ultimamente é o princípio da sustentabilidade, ou seja, tem-se essa visão catastrofista do mundo e que toda a atuação dos indivíduos deve ser voltada à preservação da própria natureza e da própria realidade para as gerações seguintes. Então, se nós compreendemos a teoria pura do direito, o direito enquanto um conjunto de normas hierarquizado, na qual nós temos uma norma mais importante e outras normas que derivam dessa norma fundamental, e nós temos a norma hipotética fundamental, que é a norma que dá coerência a todo o sistema, e esta norma hipotética fundamental é justamente o poder constituinte originário, nós compreendemos a origem do direito é política, mas o direito nunca vai se resumir à política. O direito supera em muito as paixões cotidianas. O direito, de uma certa maneira, vai ser interpretado em função do quê? Em função dos valores fundamentais, em função da ordem, em função da justiça, em função da paz e principalmente em função da dignidade da pessoa humana. Um outro valor que está muito em voga ultimamente é o princípio da sustentabilidade, ou seja, tem-se essa visão catastrofista do mundo e que toda a atuação dos indivíduos deve ser voltada à preservação da própria natureza e da própria realidade para as gerações seguintes. Além da teoria pura do direito, que nos permite compreender uma estrutura básica do que seria o direito, da teoria da norma, que nos permite compreender o que são esses comportamentos considerados normais, e da teoria do ordenamento, que nos permite saber que
há um conjunto de normas, e esse conjunto de normas deve ser interpretado de uma determinada maneira, e não apenas quando há um conflito entre regras. Uma regra diz uma coisa, outra regra diz outra, mas quando há conflito entre princípios. Por exemplo, o princípio da privacidade e o princípio do direito à informação. Uma informação deve ser disponibilizada ao público ou não? Quando deve ser disponibilizada? Quando você tem a informação sobre um caso extraconjugal de uma pessoa, isso é importante? Isso só pode ser importante se aquela pessoa tiver alguma função pública na qual ela, tendo algum tipo de caso, ela possa não efetivamente atuar mais perante a sociedade. Se ela estiver realizando algum ato que seja extremamente prejudicial. Senão, não há um interesse em você retirar ou de você afastar momentaneamente o direito à privacidade em nome de um pretenso direito à informação. O direito à informação tem certas condições. A informação tem que ser útil, a informação tem que ser verdadeira, a informação tem que ter uma função específica na sociedade. Então nós sempre teremos meios de, ao compreender o que é o direito pela teoria pura, ao compreender essa pedra fundamental do direito, ao compreender a norma que justamente determina os comportamentos, e ao compreender que essas normas estão numa determinada ordem, nós fatalmente cairemos na compreensão da teoria tridimensional do direito. O direito é um fenômeno complexo. O direito não pode ser encarado apenas como comportamento, o direito não pode ser encarado apenas como norma. O direito deve ser encarado como um comportamento desejado, um comportamento que é o comportamento normal, em função de certos valores. Então, essa capacidade de compreensão do direito enquanto valor é muito importante. Por quê? Porque se você interpreta o direito sobre essa ótica da teoria tridimensional, você vai conseguir compreender que o direito não é apenas um conjunto de normas, mas o direito é um conjunto de comportamentos desejáveis em função de valores que são socialmente aceitos. E esses valores são socialmente aceitos porque eles são compreendidos dentro de uma sociedade. Eles são compreendidos politicamente por um determinado grupo de indivíduos. Por isso que hoje nós temos, por exemplo, a proibição da escravidão, que nós não tínhamos até 1888 no Brasil. Porque naquela época, naquela cultura, nós tínhamos uma compreensão de que a escravatura poderia existir. Atualmente não se admite, é contra a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o direito vai evoluindo, o direito vai se transformando, por quê? Porque as pessoas estão evoluindo, não necessariamente evoluindo sempre para melhor. Não queremos colocar essa compreensão mecanicista de que o ser humano está cada dia melhor. O ser humano piora em muitos aspectos e melhora em vários outros aspectos de várias formas diferentes. Mas o direito se modifica conforme a sociedade se modifica. Por quê? Porque a origem do direito é política, mas não se resume a essa política. Compreendemos na teoria pura do direito. E esse direito é a determinação de comportamentos obrigatórios, comportamentos proibidos, comportamentos permitidos. Teoria da norma. E esses comportamentos, esse conjunto de comportamentos, tem que haver uma certa coerência. Você não pode simplesmente determinar esse comportamento é normal e dizer ele é normal, mas agora ele não é mais normal. Você tem que haver uma coerência nesse conjunto de obrigações, nesse conjunto de direitos, que é a própria teoria do ordenamento. No final, nós concluímos isso. O mínimo necessário, fundamental para compreendermos o direito, para a partir do momento que nós, compreendendo o direito, nós possamos interpretar as normas que estão dentro do direito e possamos argumentar sobre qual a melhor interpretação possível, é feita desta maneira. Você sabe, o direito é uma norma, o direito é um conjunto de normas, um conjunto coerente que determina comportamentos considerados normais, por isso a norma. Esses comportamentos considerados normais são os comportamentos esperados por uma determinada sociedade, porque são os comportamentos escolhidos por essa mesma sociedade em função dos valores que culturalmente estão abarcados por ela. Então agora nós faremos uma pausa e daqui a pouco nós continuaremos com a nossa preleção.